sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no meu canal do YouTube. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sobre novas publicações. Convide amigos para estar conosco, para que assim o canal possa crescer, para que assim eu possa produzir cada vez mais conteúdos que venha agradar a você e ajudar os casais. Eu sou Noemi Capelesso, sou psicóloga, terapeuta de casais e de família, e a minha missão com o meu canal aqui no YouTube é atingir o maior número de casais e poder ajudar a construir uma vida longa, duradoura e feliz, e para que os casais possam se conectar. Bem, hoje o nosso papo vai ser sobre os clãs familiares. Como é viver em um clã? Acho bem interessante a gente pensar, até porque aqui na nossa região é muito comum a gente viver nos clãs, porque são hábitos familiares. Então eu vou explicar para vocês o que eu vou chamar de clã, para que vocês possam identificar se vocês vivem em um deles e que tarefas vocês têm vivendo neles e que resolução vocês vão encontrar para conviver em harmonia nesse clã ou sair dele. Bem, o que é um clã familiar? Um clã familiar pressupõe que existe uma pessoa que seria o fundador ou o superior, que no caso da nossa região aqui seria o avô. A pessoa mais velha que tem seus filhos, que os filhos crescem, que se casam e que acabam convivendo nesta família maior. Então, quem tem o poder decisório é o pai ou muitas vezes a mãe. Mas como a nossa sociedade ainda é patriarcal, eu percebo que na região aqui, na convivência das famílias aqui, acaba sendo normalmente a pessoa mais velha, que é o avô, que acaba sendo aquele que é o detentor das decisões, que é aquele que direciona como as coisas devem acontecer, é aquele que dita as normas e as regras daquele clã. E as outras pessoas vão se adequando, vão se colocando de uma forma que vão podendo conviver ou não. Quando as pessoas vêm de uma mesma cultura, onde esta convivência com a família um do outro acaba sendo como se fosse assim, bom, este é o hábito, este é o costume das pessoas aqui da região, então a gente pode conviver, é assim que tem que ser, é aquela coisa assim, bom, se o fundador, se o maior aí, se a pessoa que tem o poder decisório maior diz como tem que acontecer, e os filhos que se casam e as filhas que se casam trazem os outros para viver nesse clã, e os outros aceitam, né? Tanto os maridos ou as mulheres aceitam conviver nisso, precisa aprender a lidar e aceitar aquilo que vem deste grupo cultural. É muito comum aqui, e eu lembro que quando a gente veio morar no Paraná, o meu tio, ele era da agricultura, e no lado das suas casas tinha os filhos, eles iam se casando, ele ia dando uma colônia de terra, ele tinha comprado uma para cada filho, ia tendo as colônias de terra, e nessas colônias de terra iam morando os seus filhos, que se casavam um do lado do outro, fazendo aquele clã maior. Hoje a gente entende que ainda existem lugares que assim fazem. Na agricultura, muitas vezes, então, os filhos seguem aquilo que o pai diz. E o comando e a organização financeira, muitas vezes, fica no comando desse mais velho, dessa pessoa que esteve antes ali. E os filhos que se casam vão vivendo aquela situação ali. Na agricultura, mas também acontece aqui na cidade, Cascavel, Palotina, Rondon, Toledo, tem muito esses costumes, né? As famílias se juntam e acabam construindo um prédio, e nesse prédio acabam morando todos os descendentes daquela pessoa mais velha, né? Do avô, vamos chamar assim. Então, todos os descendentes daquele avô acabam morando no mesmo prédio ou acabam morando numa mesma comunidade, dividindo essa terra em todos os filhos.
Bem, vocês acham que isto traz problema ou não? Pode trazer e pode não trazer. Se as pessoas têm uma regra, se têm normas muito bem claras e todos se colocam nesta forma de lidar e aceitando isso e convivendo dessa forma e aceitando essa troca, né? Muitas famílias que vivem nesses prédios familiares, eles acabam inclusive almoçando juntos, jantando juntos, os avós cuidando dos netos e acabam tendo essa convivência de troca. Enquanto isso funciona bem, enquanto as pessoas não vêm de uma forma a não aceitar isso, pode ser que a coisa funcione. Porém, o que vai acontecendo? Vamos imaginar que nesse clã, em um dado momento, uma dessas pessoas não aceita essas normas, não aceita essas regras. Então começa a existir um conflito que precisa ser solucionado. Vocês acreditam que isso é fácil de resolver? Vocês já viveram em clãs dessa forma? Vocês acham que é um jeito que você gostaria de viver? Vamos pensar um pouco melhor sobre isso. Bem, vamos imaginar que dentro desse clã, uma dessas pessoas, né, ou uma nora, um genro, acaba não se adaptando àquele convívio. Bem, como fazer? Digamos, então aí, vamos imaginar que todos têm um apartamento nesse prédio. Vamos imaginar um prédio. Então, todos têm um apartamento. Então, se esta pessoa quer sair desse clã, como é que ela faz? Porque veja, como é que vai entrar, como é que vai vender aquele apartamento para uma pessoa que não seja desta família? Vai ficar um pouco difícil. E aí começa uma pressão de todos os membros dessa família para querer que essas pessoas continuem morando ali. Então, muitas vezes isso parece até um amarrar, um aprisionar. Então, as pessoas não têm a liberdade de escolher como viver, de escolher sair daquele convívio. E muitas vezes acaba tendo filhos, né, com muita dependência e que depende da decisão do outro, inclusive assim, se querem viajar, se querem fazer investimento ou se querem colocar filho em escola diferente. Então, como eles estão sempre juntos, que são essas famílias emaranhadas, com uma troca intensa interna, essa família emaranhada vai trazer um problema que muitas vezes parece indissolúvel. Ou melhor, parece que não se soluciona aquele problema. Então a pessoa fica aí. Bom, imagina então nessa situação se ocorre uma separação, como é que isso acontece, né? Todas as pessoas vão emitir opinião, vão dizer como deveria ser e muitas vezes aquele que não concorda, ele acaba sendo banido desse clã. E ao ser banido desse clã também não pode mais retornar. Mas imagina como é isso quando já tem filho, quando o casal já tem filhos e ocorre uma separação. Como isso fica difícil? Então parece que esses clãs, ele tem uma ideia de que isso vai ser permanente, que para sempre vai ser assim. Então muitas vezes, inclusive, o financeiro é feito juntos. Muitos desses filhos, desse relacionamento, acabam tendo um financeiro conjunto, em comum. Então, os conflitos vão surgir porque um gosta de comprar uma coisa diferente do outro, então vai vir a ideia de que um está gastando mais do que o outro, e aí vem todo esse conflito que vai precisar ser trabalhado de alguma forma. A gente nunca sabe como é que este clã vai funcionar e muitas vezes isso fica complicado. Ou a pessoa aceita, então, viver e aceitar as regras e as normas daquele clã, ou ela vai ter dificuldade de convívio, tanto ali quanto fora, porque muitas vezes a pessoa diz assim, o pai, né, que é o meu avô aí, ele diz, bom, eu dei esse apartamento, as pessoas trabalham junto, ele diz, eu dei esse apartamento para você, se você sair daqui, você sai sem o apartamento, ou você sai sem nada. Então, quando precisa sair dali, então não tem essa divisão também, muitas vezes. Para que isto funcione, é preciso que ambos
que vem para um relacionamento tenha muito claro esta convivência em clã, que tenha muito claro como é que as regras funcionam. Mas muitas vezes quem dita a regra é a pessoa mais velha, é o avô, enquanto ele vive. E quando este avô morre, como é que fica esta relação do clã? É preciso que, de certa forma, seja eleito um próximo que venha, de certa forma, manter a integridade daquele clã. Então, aí nós vamos lidar também com uma situação de concorrência. Então, quem dos filhos vai assumir esse papel? Em alguns clãs, a coisa é muito definida. Ela diz assim, bom, quem que vai assumir? Como no caso dos reis, das rainhas, né? Então, é o filho mais velho. Então, o filho mais velho passa a desempenhar o papel que era do avô. Então, ele passa a assumir esse papel e ele passa a ter o comando do clã. Nisso, muitas vezes, vêm os conflitos também, porque como antes ele era um irmão, o avô morreu, ele virou um pai e ele está nessa função de comando. Então, para que isso funcione, é preciso que as regras sejam muito claras. Mas quem vem de outros ninhos, de outros costumes, como vai se adaptar a esta situação vivida desta forma tão junta, tão dentro desse mesmo contexto? Pessoas que têm hábitos e costumes diferentes vão se sentir mal. Aquela coisa de, no caso, de estar morando todos no mesmo lugar, como é que vai ser os almoços de domingo? Parece que fica mais uma obrigação. Parece que todos sabem onde os outros estão. Parece que todos sabem o que os outros estão fazendo. E isto é uma situação que precisa ser revista. Não significa que isso dá certo ou errado, né? Cada clã tem suas regras. Se elas for claras, se elas for bem definidas, é possível que funcione. Mas vocês imaginam que viver já com interferência das famílias de origem, dos pais, dos avós, já é uma situação difícil. Então eu acredito que conviver nesses clãs ainda seja complicado. Você já teve experiência de viver em um clã? Você que não teve experiência, você acha que você se daria bem vivendo em um clã? Deixe aí os seus comentários, dê suas sugestões, coloca para a gente entender como é que cada um entende isso. E se você gostou, se você conhece alguém que também vive desta forma, que construiu o seu casamento desta forma, peça para eles se inscrever no canal, peçam para eles também dar suas sugestões, porque veja, qualquer sistema é possível que seja funcional. Vai depender de como os membros que estão nesse sistema convivem e fazem as trocas, de como os membros que estão nesse sistema conseguem se relacionar. Mas aí eu queria olhar de uma outra forma para que vocês entendessem. Como seria, dentro desses clãs, o convívio dos filhos. Então, nós temos os avós, os pais e os filhos. Então, como seria o convívio dos filhos desses filhos? Vamos falar um pouco sobre isso? E os primos que vivem nesse clã? Nós vamos ter aqueles, por exemplo, a exemplo da agricultura, nós vamos ter aqueles que se identifiquem com a atividade dos pais, que pode ser na agricultura, aqueles que querem ficar na propriedade, aqueles que querem produzir na propriedade que estão. Nós vamos ter aqueles que de repente querem estudar, querem ter outras profissões e vão querer sair desse clã. Como serão vistos pelos primos? Como serão discutidos esses direitos de cada um? Quem tem direito a esta herança? E veja, quando a gente vai falar em questão de terra, de propriedade, sempre essa discussão vai trazer conflitos.
e vai trazer dificuldades. Então aí é bem importante que as leis também sejam claras. Porém, o que a gente tem visto é que as pessoas seguem criando situações quando o problema acontece. Então, como é que esses primos vão se relacionar? Como é que vai ser então essa disputa? Como é que vai ser essa divisão das propriedades com aquele que ficou na terra e aquele que não ficou na terra? Aquele que fez seus estudos, que às vezes acredita que tem direito à propriedade, porque é filho desses pais, porque é neto do avô que deixou uma herança para todo mundo. E aquele que fica na terra produzindo, ele acredita que por ele estar ali, por ele ter dedicado o seu tempo de trabalho, ele teria direito a uma parte maior. Como é que o senso de justiça vai funcionar nestes clãs familiares? E como é que vai acontecer os relacionamentos do casal diante de tudo isso? O que a gente sabe é que normalmente os pais eles buscam defender os seus filhos nas ideias que trazem. Então, como vai lidar? Como o casal vai lidar com a relação deles com o pai desse clã, com a pessoa superior, e como ele vai lidar com seus filhos? Isso é um conflito que surge com muita frequência. E é preciso que, de certa forma, os casais tenham uma maturidade para lidar com isso e tenham a clareza do que foi combinado quando viveram neste mundo de relações com o avô, quando viraram adulto, quais eram as regras que tinham aí, quando contraíram um casamento, o que você disse para a pessoa que estava entrando nesse clã, que seriam as regras, e se você vai manter isso ou não. Então veja, viver em um clã exige competência. As pessoas precisam entender as regras e entender das normas para poder conviver. Mas se quiser modificar, sabe que terá uma batalha para frente. Muitas vezes são batalhas, inclusive judiciais, e que venham a romper, inclusive, relacionamentos afetivos e amorosos das pessoas nesse núcleo. Então, é preciso que tenha clareza nas regras para que se possa viver nesse clã, que na nossa região é muito comum. E acho que traz algumas aprendizagens, que é importante a gente entender, mas que traz também uma série de conflitos e que muitas vezes precisa ser conversado, precisa ser trocado para que se possa evoluir nessas relações, nessas trocas e nesses convívios. Se você gostou do tema, dê um like, mas faça seus comentários e também sugira que você gostaria que eu tratasse no próximo Papo para Casais. Até o próximo sábado.